Bem, deixa eu já falar aqui com o meu querido amigo, o Regis Regente, que já está aqui. Coloca para mim lá, isso lá, no quadro Educação que Transforma. Regis, bem-vindo comigo mais uma vez aqui no Passando a Limpo. Obrigado. Né? É sempre um privilégio ter o Regis conosco aqui para falarmos sobre educação. São agora 19 horas e 27 minutos. Regis, olha a polêmica semana passada, hein? Falamos sobre bullying, né? Algumas reações de alunos dentro de sala de aula, deu o que falar, hein? Você não tem ideia da quantidade de mensagens que chegou depois. Pergunta isso, pergunta aquilo, eu quero saber disso, quero saber daquilo e tal. Eu disse, olha, vamos ter que fazer um programa... uma série, né? Uma série falando sobre bullying e o comportamento de alunos dentro da sala de aula. Mas hoje, Regis, o assunto ele é mais complexo ainda do que a gente imagina. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Agnello. Obrigado, audiência. Tudo lindo com você que está aí? Espero que sim. A você e a sua família, meu boa noite. O tema de hoje, a desvalorização do educador. Quando você fala desvalorização do educador, você está falando da questão financeira ou da maneira como ele tem sido tratado dentro do ambiente escolar? Eu diria que é um combo, né, Agnello? Me permita dizer uma coisa assim, muito interessante em relação a essa carreira do professorado. Agora, em 2021, o ENAD fez um questionário com aqueles que estavam se ingressando nas licenciaturas, Sim. né? E pasme você, 35% respondeu o questionário, e uma das perguntas era, por que você escolheu a licenciatura? Sim. 35% respondeu vocação. Eu sinto que tem essa vocação. 21% respondeu que entendia que era uma profissão de grande importância, de grande relevância. 15% respondeu que se inspirou em algum ou em alguns professores. 71% somaram todos as respostas, né? 71% das respostas foram muito coerentes com essa profissão. E se nós voltarmos no passado, as respostas seriam exatamente as mesmas. Mas, afinal de contas, o que foi que mudou? E é exatamente nesse ponto que nós entramos hoje, Agnello, que lá atrás, no passado, não tão distante, os professores que surgiam exatamente por esses motivos. Sacerdócio, profissão de grande relevância. Me inspirei nos meus professores. Referência. Mas qual que é a diferença nos nossos dias? Quais são os problemas? Me permita fazer uma provocação aqui, meu querido amigo Agnello. A você que está nos ouvindo aí, se o teu filho ou a tua filha dissesse para você neste momento, pai, mãe ou responsável, eu quero ser professor ou professora, como é que essa família reagiria? Seria um orgulho da família? Nossa, que legal que você vai ser professor. Ou talvez você dissesse, não filho, não filha, é uma carreira muito dura. É mal remunerada. É mal remunerada. Escolhe outra, escolhe medicina, escolhe direito, engenharia, qualquer outro, menos professor. E no passado não tão distante, quando uma família tinha um professor... Nossa! Era um grande privilégio familiar. Era um status, Era né? um status, na sociedade era muito... Sim. O trânsito... Né? As pessoas pronunciavam a palavra professor de boca cheia, né? Professor, professora, né? Era recebido com tapete vermelho, né? Exatamente. O educador. Agora nós vamos entrar na problemática. Você teve um vislumbre de como era e de como é. A iniciativa é a mesma. Mas acontece, meus amigos queridos que nos ouvem, estamos vivendo uma verdadeira crise educacional. A começar pelo desvalor financeiro. Podemos começar por aí. Mas é isso o fator principal? Eu sou professor e vou dizer que não. Eu sou professor, Agnello. Sim. Vivo dessa remuneração. Sim. Não é o que me afeta. Sim. E se nós perguntarmos para os meus colegas, eles vão dizer o mesmo. Sim. Não é o problema principal. Sim. Embora seja importante a valorização financeira, mas não é o tudo. Exato. Eu diria assim que entra no combo
Cria-se uma problemática, sim, mas não é essa problemática que faz do professor, desculpe, viver esse desvalor na sua plenitude. Sabe o que torna o professor desvalorizado? É exatamente a falta do respeito que ele tinha. Certo, esse respeito é da instituição, é parte dos alunos ou parte da família, de um modo geral? Essa pergunta é maravilhosa, porque os olhares do desvalor estão em todas as camadas. Ou seja, da sociedade. Da sociedade como um todo. A sociedade, ao mesmo tempo que exige do educador profissionalismo e competência dentro da sua área, é a mesma que acaba jogando por terra essa profissão e desvalorizando essa. A que ponto nós chegamos? Um dos veículos de humor muito usado nos nossos dias é a figura do professor. Você já deve ter assistido a vários memes. Hoje temos stand-ups que se dedicam apenas a fazer humor do professor. E é até muito interessante, muito engraçado. Mas eles pegam uma realidade e a transformam em brincadeira. E tornam engraçado aquilo que não é engraçado na vida do professor. Olha só, meus amigos queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vou lhes contar um ocorrido para vocês entenderem o que eu quero dizer. Agnello, numa escola não tão distante, um professor, ele propôs à sua turma, uma turma do ensino médio, que fizesse ali uma reflexão em relação à xenofobia. Em virtude daquela escola ter um profissional que era de um outro país, e ele percebeu que os alunos faziam muita chacota, imitando, fazendo gracejos, e ele foi se incomodando com aquilo. E esse rapaz, que trabalhava na limpeza da escola, uma pessoa simples, estava sendo alvo de um bullying do qual ele nem percebia, mas estava acontecendo. O professor, então, propôs uma reflexão e estabeleceu um estudo e até uma apresentação, fez até uma certa dinâmica, um certo seminário sobre aquilo. E pediu que os alunos deixassem de fazer aquelas brincadeiras xenofóbicas. Pasmem vocês como é que terminou tudo isso. Alguns alunos continuaram fazendo a brincadeira, o professor continuou chamando a atenção, até que conseguiu minimizar aquilo e um aluno continuou fazendo a brincadeira e ele resolveu chamar o aluno para fora de sala, chamou a atenção uma, duas, até que chegou um momento que teve que levá-lo para a disciplina. E ali o garoto foi disciplinado. Dias depois, o professor foi chamado para uma audiência com os pais, a direção da escola competente. Sendo processado. E o professor. Sob ameaça de ser processado. Sabe como que a história termina? Olha o desvalor. O professor tentando colocar algo de importante para os alunos. A escola, disse o professor, retira o assunto. Porque o pai exigiu, os pais entendiam que o filho estava sendo exposto. Entendi. Tudo ao contrário. Eu pergunto para você, Guilherme, como é que esse professor se sente? Não, hoje é muito difícil você discutir educação num país que é muito mal educado. Né? Nós aprendemos com o passar dos anos e nos tornamos cidadãos mal educados. E essa falta de educação, ela reflete exatamente no comportamento de nossos filhos, né, da família, da sociedade do modo geral. A falta de respeito, ela é muito grande. Né? Nós não respeitamos pais, não respeitamos filhos, né? Filhos não respeitam pais, o que dirá um profissional dentro de uma sala de aula com a responsabilidade de educar. Né? Então, isso realmente deve ser desmotivador. Agora, eu quero lhe perguntar, como é que o poder público tem tratado essa questão da desvalorização do educador? Como que vocês têm discutido isso com as entidades, com os setores aos quais vocês estão ligados? O poder público está perdido, né?
O poder público está sem rumo. O poder público faz as suas tentativas em cima de resoluções curtas, curto prazo, e jamais vai resolver o problema. Estão enxugando gelo. Estão enxugando gelo, não vai resolver nunca. O nosso problema é toda uma estrutura cultural. Quer ver uma coisa? Por que é que o governo não faz um trabalho de mídia? Um trabalho de comunicação com a sociedade, colocando o professor. Tem outras esferas da sociedade, mas estamos falando principalmente do professorado, e coloca a figura do professor. Olha, vocês precisam entender que esse profissional precisa ser respeitado. É ele quem vai te ajudar na sua educação, vai formar você cidadão. Quais campanhas criar você... uma consciência coletiva da importância de se valorizar um educador. Quantas campanhas você conhece, Agnello? Quantas campanhas vocês aí conhecem que andam neste caminho? Olha, eu vou ser sincero, você tocou num ponto aí, eu já tenho mais de 20 anos de profissão, eu não me lembro de nenhuma campanha feita de valorização do profissional de educação. Nesse sentido, de conscientizar a população, de um modo geral, da importância do respeito que se deve ter com o profissional. Eu não me lembro de ter visto nenhuma. Nem eu. Nenhuma, ao longo desses anos. Agora, é difícil, porque a nível de Brasil, e não é só aqui de estado, nem de município, o que nós mais estamos vendo é um desgaste muito grande dos educadores com o poder público, quer seja da esfera municipal, quer seja da esfera estadual ou até federal. Nós estamos, por exemplo, com uma universidade federal, nesse momento, paralisada em greve. Quer dizer, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de educadores que estão reivindicando melhorias de salário, melhoria estrutural, enfim, uma atenção diferenciada para poder, obviamente, dar sequência aos seus trabalhos. Como é que encaixa isso, o Regis? Vive só em litígio, né? Vive só medindo forças. Esse é um problemão. Entra governo e sai governo, e a situação é a mesma. É essa queda de braço que não acaba nunca. Os educadores de um lado, como você mesmo disse, puxando a corda para um lado, e o poder público puxando para o outro. E essa guerra acaba... Quem é que sofre com tudo isso? A sociedade, de modo geral. Todos os cidadãos de uma... todos nós passamos por uma cadeira como estudante. Sim. E lá são formados esses meninos e meninas. É por uma questão muito óbvia, de inteligência básica, aonde é que um povo deve investir os investimentos, o seu tempo, gastar o suor em cima na educação e cultura. Claro. Não tem outro. Educação e cultura, e eu acrescentaria esporte também. Sim. Que faz parte, que faz parte do projeto educacional, cultural. Andam juntos, caminham juntos. Bom, Regis, é um assunto realmente muito amplo, mas eu acho que o recado você já deu. E o que você diria para essa família que está assistindo? O que você diria para esse pessoal todo que está conosco? Meus queridos e queridas, a educação, essa profissão é um sacerdócio. Você que sonha em sê-lo, saiba você que é um chamado. É assim que eu vejo. Eu sou de uma família de 8, de todos nós, Agnello, 6 se embrenharam pelo caminho da educação. Não me arrependo absolutamente, mas eu sei das dificuldades. Certo. Você que está me ouvindo aí, você que está nos assistindo, queridos, valorize esse profissional. Com certeza. Valorize. Você que é profissional da área, valorize-se também. Regis, muito obrigado aí pela sua participação, querido. Um abraço para você. Eu vou pedir, pode sair por aqui, querido. Opa. Muito obrigado, Regis, regente. Eu estou vendo aqui, o Moreno está ao vivo lá comigo. Eu estou vendo ele aqui no meu retorno com o Poli. Verifica aí, se já puder colocar eles ao vivo aqui, traz eles para mim. Eu estou vendo aqui no retorno, ninguém me falou, mas eu estou vendo. Vem, me acompanha aqui para mim, Mário. Vem aqui, eu estou fora, Mário. Estou fora. Isso, agora sim. Aí, vem comigo aqui. Tem como colocar eles aí ao vivo ou não? Vamos já ouvir aí a conversa aí ou não? Ainda não? Bom, a hora que eles estiverem... Posso ir para o intervalo comercial então? Posso ir?
Então tá, jóia. Vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco, né, com o Moreno, falando um pouco mais do Peladão aqui no estado de Mato Grosso. Rapidinho eu tô de volta.